Olá a todos, aqui é o Musco e você está ouvindo Savageando, um podcast sobre Savage Worlds. Opa pessoal, tudo bem? Aqui estamos de volta, mais um episódio focado aí no compêndio de superpoderes, né? E como eu mencionei no episódio passado, onde eu fiz uma pequena resenha do compêndio, deu aí uma vontade de fazer uns personagens para ter uma maior assim perspectiva, uma perspectiva melhor de como é utilizar esse compêndio, né, para jogar o nosso amado Savage Worlds. Então é isso aí que eu gostaria de fazer hoje nesse episódio. Já vou me desculpar porque minha voz está meio estranha, né? Deu para perceber, e é porque eu tô gripado. É aquela coisa, né? O tempo muda e a gripe chega. E eu sempre pego a gripinha nessa época do ano. Então vamos lá. Então eu decidi fazer um personagem icônico. E por fazer, eu quero dizer adaptar aqui, gente. Porque fica claro que tentar copiar qualquer personagem de quadrinhos, de filme, ou seja lá comédia, né, que tenha super-heróis, não vai dar 100%. Então, isso aí é bom já saber, né? Mas eu acho que fica bem claro isso, né? É sempre uma adaptação que a gente acaba fazendo. Outra coisa que é importante dizer é que vai ter sempre alguém com maior conhecimento sobre o personagem que você. E o personagem que eu vou escolher hoje é o Homem-Aranha. E é um personagem bastante conhecido. E eu tenho certeza que deve ter alguém escutando esse episódio que sabe assim muito mais do Homem-Aranha do que eu sei. Mas novamente o objetivo é fazer uma adaptação mesmo. Não é fazer o Homem-Aranha 100%, até porque não vai dar, né? Fica aí uma questão, por que escolher o Homem-Aranha? Eu acho que num compêndio de superpoderes, né, vale a pena escolher aí um personagem famoso e um personagem que eu acho que todo mundo vai concordar que se o compêndio de superpoderes não tiver poderes que se encaixam no que o Homem-Aranha pode fazer, então tá faltando muita coisa nesse compêndio de superpoderes. Então eu acho que aqui é aquele limite aí, é um ponto de vista, né? Uma base aí pra gente fazer que é muito legal, eu acho que é informativa para entender como usar, né? Número 1. E se é bom bastante para fazer nossos personagens, né? Número 2, aí nessa avaliação. Então vamos lá. Eu vou focar aqui no compêndio de superpoderes, então eu não vou falar sobre a ficha inteira, né? Tem uma parte da ficha do personagem que vai basicamente vir do livro básico de Savage Worlds. Aí a gente tá pensando aí no número de perícias, né? Nos pontos de atributos e tudo mais, né? Como não tem uma estrutura de dependência e de outras coisas que você precisa comprar para comprar cada poder, e a ativação dos poderes é tudo focado no mesma perícia, que é o foco, então imagine aí que a gente está fazendo um personagem que reflete aí o Peter Parker ou o Homem-Aranha em si, e que a gente está colocando um número legal de pontos de perícia em foco, porque na minha percepção o Homem-Aranha é bastante efetivo aí na utilização dos seus poderes. Então vamos lá, coisas que vêm do compêndio de superpoderes. Me chamou a atenção uma complicação, que é a identidade secreta, que vem aqui como uma complicação maior, que diz que o personagem, o super-herói, tem uma identidade secreta. Somente outros personagens muito próximos do seu super-herói têm noção de quem é a sua identidade secreta. E muito mais importante para a história aqui, né? Que se os inimigos conhecerem a sua identidade secreta, eles podem ameaçar os seus entes queridos, que é exatamente uma parte muito importante da história do Homem-Aranha. Então isso aí é legal. Folhei a parte de equipamentos, né? Tirando dispositivos, né, da teia de aranha, que vai entrar depois, né?
Eu acho que o único equipamento aqui que a gente pode falar do Homem-Aranha é o uniforme, que entra aqui como um uniforme bem básico, né? É um colã aqui, né? Que é aquele colã que tem, né, em vários super-heróis, e ele dá mais 2 de armadura. E é isso. Próximo passo aqui, a gente já vai para a parte de superpoderes mesmo, né? Então, quando a gente joga super-heróis em Savage Worlds, usando esse compêndio, a primeira coisa que a gente tem que decidir para a campanha em si, para todos os personagens, é qual o nível de poder que vai ser esse jogo, né? Então você pode imaginar aí que eu poderia fazer vários tipos de Homem-Aranha, né? Um Homem-Aranha de nível 1, um Homem-Aranha de nível 2, nível 3, até o nível 5, né? Como eu falei no episódio anterior, minha percepção desse jogo aqui é que entre o nível 3 e o nível 4 eu acho que é bastante bacana pro jogo, né? Nível 1 e 2 focaria muito mais em comunidades, né? E talvez ali na margem entre ser ou não um super-herói. No nível 5, o super-herói já é tão poderoso que eu acho mais interessante uma conversa sobre quando é importante ou quando é certo mesmo, pensando em ética aqui, utilizar os poderes do que ficar realmente ali naquela simulação de quanto dano deu o poder, blá blá blá, porque, nível 5, personagens cósmicos, assim, vai fazer um raio, vai explodir tudo, né? O que importa, né? Rolar aquele monte de dado de dano, eu não acho que seria tão interessante assim. Mas nível 3, nível 4 já é legal. A gente tem mais noção da estatística, é mais legal porque tá ali no médio, imagina. Então, nosso Homem-Aranha de hoje aqui vai ser com nível de poder 3. O que isso significa, tá? Significa que temos 45 pontos de poder para distribuir entre os nossos poderes, e cada um desses poderes pode ter no máximo 15 pontos, tá ok? Bom, uma coisa que a gente precisa aqui prestar atenção é que vários poderes do Homem-Aranha vão estar ligados, né, àquela manifestação da teia do Homem-Aranha. No entanto, essa teia ela depende de um dispositivo, né? O Homem-Aranha tem um dispositivo ali que ele ativa com os dedos e solta a teia de aranha, né? Esse dispositivo ele pode ser acomodado nas regras aqui com um modificador de poder que se chama dispositivo, né? Que faz esse modificador de poder? Ele reduz o custo dos poderes, porque ele inclui tipo uma complicação, tá? Então esse modificador de poder ele é tipo um limitante, uma complicação, né? Qual que é a complicação do dispositivo? Quer dizer que o poder que você usa ele depende de uma coisa que pode ser retirada do seu personagem, né? Depende de uma tecnologia nesse caso aqui, né? Aí o livro diz que pode ser -1 de custo ou -2 de custo, né? -2 de custo se for uma coisa que é mais fácil de ser retirada do seu personagem, tipo uma arma, um cajado, alguma coisa assim, né? -1 de custo se for mais difícil de ser retirado, né? E eu imagino ali que o dispositivo de teia do Homem-Aranha é mais difícil de ser retirado, então eu vou colocar -1. Agora é engraçado, né? Porque o dispositivo do Homem-Aranha, que eu me recordo aqui das histórias, ele tem carga, né? Então tem casos ali que o Homem-Aranha ele não trouxe o tanto de carga que ele tinha que trazer para a aventura, alguma coisa assim, né? E ele fica sem teia, porque ele já usou tudo que ele tinha. Eu não encontrei no livro uma limitação assim que seja desse tipo, carga, né? Então o que a gente pode fazer aqui, eu imagino, né, jogando com esse personagem ou narrando para esse personagem, que a gente pode falar dessa carga quando o personagem falha, né? Eu acho que seria uma coisa legal aí. O personagem vai tentar fazer, tentar resolver uma cena tal com teias e ele falha. Aí por que ele falhou? Pode ser que na hora que ele apertou o botão ali não tinha mais teia, né? Ele acabou sem usar, né? Outra coisa que pode ser bacana, né, para colocar na história do Homem-Aranha de não faltar a carga, embora não tenha regra direta para isso, né? É que na hora que o personagem vai utilizar aí
vai modificar o poder dele, né? Gastando um Bene, que é a tal de proeza de poderes, né? Se o personagem não tiver um Bene para gastar, ou se o jogador rolar ali o teste para fazer uma proeza de poder e falhar, tá aí uma outra explicação também que pode acontecer com o Homem-Aranha, né? Aí, num exemplo que eu dei no episódio passado, do Homem-Aranha saltar de um avião, alguma coisa assim muito alta, né? E tentar fazer um paraquedas. Se ele falhar, talvez seja aí, faltou cartucho de teia e o Homem-Aranha não conseguiu fazer um paraquedas decente. Mas de qualquer forma, é dispositivo, né? Vamos utilizar aqui no -1 e ele vai ser importante porque ele vai aparecer 3 vezes aqui, né? Nos poderes que eu selecionei para o Homem-Aranha. Ok, poderes em ordem alfabética, né? Começamos com andar na parede, não pode faltar. Esse poder custa 2, né? Tem uma opção desse poder, né? Que são modificadores que você pode colocar em quase todos os poderes. Esse andar na parede ele tem uma opção que é aderência forte, né? O que é isso? Pode dizer, por exemplo, que o Homem-Aranha tem uma aderência tão forte que ele também segura no chão quando ele está em posição normal, né? Então isso quer dizer que quando alguém vai tentar arremessar o Homem-Aranha, ele tem aí umas vantagens, porque ele está usando essa aderência para segurar no chão, né? Então o custo de andar nas paredes é um total de 3. Segundo poder que eu escolhi é aparar. Por quê? Porque o aranha, ele tem aquele sentido de aranha, né? Que infelizmente eu não encontrei um poder que seria exatamente isso, tá? Então, seria também, assim, até difícil, né, de colocar em regras de Savage Worlds, né? O que a gente faria, né? A gente faria aí bônus para rolagens de perceber? Eu não sei. A gente faria aí um poder que diz que o seu personagem pode rolar rolagens de perceber, mesmo que os outros personagens não possam? Eu não sei, né? Eu acho que em termos de regras, né, é um pouco difícil aí de adaptar o sentido aranha, porque até um pouquinho de premonição aí nele, né? Essa é a minha percepção, gente. Novamente dizendo aí que deve ter gente escutando esse podcast que sabe muito mais do Homem-Aranha que eu. E se esse for o caso, e se eu estiver falando um pouquinho de abobrinha, eu peço desculpa para você e um pouquinho de paciência, né? Mas vamos lá. Então, o sentido de aranha, ele acabou sendo dividido aqui em pelo menos 3 poderes, mas eu acho que vai ficar meio claro aqui enquanto a gente passar por esses poderes, né? O primeiro poder que eu acho que é associado com o sentido de aranha é aparar, tá? Esse poder simplesmente aumenta o aparar do seu personagem, né? Por quê? Porque o sentido de aranha deixa o aranha perceber que ele está sendo atacado, né? Eu também incluí nesse aparar uma opção que deixa defletir. O que é isso? Se o oponente errar o ataque por causa do seu aparar super poderoso, né, você tem uma chance de retornar esse ataque no inimigo. Eu achei bacana por quê? Porque o Homem-Aranha usa as teias, né? Então, se ele for capaz de perceber o ataque do inimigo, pode ser que ele use teias aí num ataque corpo a corpo, até para tipo enredar, né, o punho do atacante e puxar as teias assim super forte para ele acabar até dando um soco em si mesmo, né? Eu achei que isso poderia ser super bacana. Gastei aqui 6 pontos total no poder de aparar. O que isso vai dar pro meu personagem? Mais 4 de aparar, tá? E essa chance de poder defletir o ataque. Gente, olha aqui o que a gente tá falando desse tipo de jogo já, né? Pra você ter uma noção do que tá acontecendo. Eu comprei um poder, gastei 6 pontos nele. Eu tenho 45 pontos de poder para usar, tá? Só com esses 6 pontos aqui, o meu personagem tem mais 4 de aparar, tá? E isso não estou somando o aparar base que vai ter, dependendo de quanto a gente colocar de lutar no personagem. Então,
já fica claro aí para vocês. Jogar superpoderes em Savage Worlds querem dizer números altos. Porque agora, para esse Homem-Aranha ser acertado aí com um soco, uma espada, alguma coisa, a pessoa tem que ter um modificador para acertar bastante alto, né? Porque estamos aumentando aí a dificuldade para acertar em 4, né? É um número mágico em Savage Worlds e vocês sabem muito bem o que isso causa, né? Próximo poder, ataque corpo a corpo. Eu gastei vários pontos de poderes aqui, gastei 6, porque o Homem-Aranha ele sai no soco mesmo, né? Então com 6 pontos de poder, nós temos um ataque de força mais 3d6. Novamente, esse jogo aqui de superpoderes tem números altos, gente. Força mais 3d6, a base, né? Isso quer dizer que se eu fizer uma jogada de lutar, né, e tiver uma ampliação, estamos rolando força mais 4d6. Esses dados vão estourar. Vai ser um dano alto pra caramba, né? Muito legal, já tô empolgado de sair aqui dando soco em chute em tudo quanto é inimigo, né? Muito legal. Próximo poder aqui é balançar. E o que esse poder dá é que ele diz, né, que o personagem vai usar uma certa coisa, que no caso são as teias aqui do Homem-Aranha, para facilitar o deslocamento do personagem. Então, o que esse balançar faz é aumenta o deslocamento, né? Então, se a gente pensar aí no combate, né, tendo dentro de uma cidade que é um ambiente aí preferencial pro Homem-Aranha, seu personagem vai ter um deslocamento super longo, de 12 quadros, tá? Esse é o deslocamento do seu personagem quando precisar balançar. 12 quadros. Isso sem correr, né? Tudo bem, não faz muito sentido usar o verbo correr se você está balançando com teias, mas a regra é essa, né? Então é 12 e se utilizar uma ação para correr, vai ainda jogar o dado de corrida para ir ainda mais longe. Então imagine, esse personagem com balançar vai ficar aí pipocando pra cá e pra lá, quicando que nem uma bolinha de ping-pong no mapa de combate, se tiver, né, elementos ali do ambiente para utilizar esse poder. Nossa, super eficiente esse poder aqui. Eu imagino o quão fantástico deve ser usar isso aqui, especialmente se a gente combar ele com a vantagem que deixa o personagem sair de combate sem tomar aí um ataque livre, né? O que é o extrair. É muito legal. Nossa, cada turno você basicamente vai estar em um lugar diferente no mapa de combate, basicamente. Muito efetivo. E aí, para ajudar, adicionei aqui um modificador para deixar essas teias mais fortes, né? E elas podem aguentar 750 kg, que é um modificador interessante aqui, viu? O balançar básico, ele diz que você pode carregar até aí, né? Ter a força de tensão, né? Até 250 quilos, tá? Mas aí você paga um pouquinho a mais e você faz com que seja 750 quilos. Poxa, é uma mudança muito grande, né? Adiciona-se 500 quilos. Então, basicamente aí, necessário comprar esse forte porque tá no desconto da Black Friday. Aí, aumentar 500 quilos. E é esse um dos poderes aqui que entra com o nosso modificador de dispositivo. O balançar básico custa 2 pontos. O modificador para ser forte custa 1 ponto a mais, né? Para um total de 3. Mas aí, como temos essa necessidade de utilizar um dispositivo para soltar as teias do aranha, modificamos esse custo para somente 2.
O próximo poder aqui da minha lista de criação de personagem, ele tem a ver com aquele momento que o Homem-Aranha usa as teias para enredar os oponentes, né? Ele solta várias teias assim e faz com que o personagem, os inimigos fiquem todos envoltos em teia, né? E eu acho que isso é um tipo de ação que eu gostaria de usar bastante se eu estivesse controlando esse personagem. Então eu não vou deixar isso para uma proeza de poder. É sempre uma opção, gente. Se você tiver aí um poder, um uso do poder que você acha que seu personagem não vai usar tanto assim, que vai ser somente para uma coisa especial, né, que não vai ser repetida muito, não precisa comprar um poder para aquilo, né? A gente pode deixar para ser usado aí na base do Benny como uma proeza de poder. Mas nesse caso, eu acho que o enredar é super importante aí como estratégia para o Homem-Aranha. Então eu vou sim comprar o enredar como um poder, tá? Eu gastei o máximo possível do custo de enredar, tá? E isso deixa que eu tenha a escolha de um modelo médio ou grande para enredar todos os personagens, né? Na minha percepção aqui, na minha imaginação de como o Homem-Aranha vai usar esse poder de enredar, ele vai usar em uma vez em cada pessoa, assim, pá, 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 né? É um modelo de explosão porque ele é tão rápido que ele vai conseguir enredar vários inimigos com uma ação só. Mas eu comprei aqui usando o modificador de ser seletivo, tá? Porque aí a gente pode escolher os alvos. Como a teia do Homem-Aranha também é forte, né? Então tem um modificador de forte, né? Que ele dá para quem vai tentar soltar desse enredar -2 de penalidade, tá? Então como é que ficou a conta aqui? São 3 pontos para o poder base, ok? Mais 2 pontos para a qualidade de ser forte, mais 4 pontos aqui para a maior área possível e finalmente 1 ponto a mais para ser seletivo. Mas aí, claro, né? Junto com todos os poderes ligados à teia, tem um modificador de -1 por causa do dispositivo, né? Se o lançador de teia for retirado do Homem-Aranha, até agora não podemos usar um balançar e não podemos usar um enredar. E este é meu gato, que demorou até muito para ele aparecer no podcast aí, como o convidado especial. O próximo poder, ele é associado com aparar de uma certa forma e ele é o esquiva, que diferente do aparar, que funciona contra ataques corpo a corpo, o poder de esquiva, ele funciona contra ataques à distância, né? Esse é o segundo poder aqui que, na minha opinião, está associado ao sentido aranha, né? Um aparar aí, o aranha está percebendo que está sendo atacado por pessoas próximas a ele, e o esquiva está sendo avisado aí pelo seu sentido aranha que está chegando uma pedra gigante na sua cabeça, certo? Faz sentido na minha opinião, tá? Eu gastei aqui o máximo possível para esse poder de esquiva e ele tá dando -5 para testes de atirar, gente. Olha só, é bastante cobertura, bastante cobertura. Então, novamente, num jogo aqui, para o inimigo ser capaz de atingir o Homem-Aranha, ele precisa ter vários bônus de lutar e vários bônus de atirar para conseguir atingir o Homem-Aranha, né? E para deixar a brincadeira divertida aqui e para não também me confundir quando eu for jogar com esse personagem, por exemplo, eu também adicionei o defletir na esquiva. Então isso quer dizer que tanto se for um ataque corpo a corpo, quanto se for um ataque à distância, o Homem-Aranha tem uma chance aí de retornar esse ataque no alvo. No ataque à distância, para o Homem-Aranha retornar para o alvo, aí eu acho que eu, como jogador, né,
eu utilizaria isso somente quando a narrativa permitir, né? Se for um ataque de uma pedra contra, né, o Homem-Aranha. Se for um projétil grande que faça sentido aí, que uma aranha tenha tempo e superfície bastante para jogar as teias de aranhas assim, rodar, né, e jogar de volta. Eu não tentaria fazer isso se fosse um raio. Eu não tentaria fazer isso se fosse uma bala. Eu não tentaria fazer isso se fosse um ataque de energia, né? E, na minha opinião, tá ótimo assim, até como mestre. Eu acho que isso é uma decisão que é feita pelo jogador, né? Você, jogador, quer jogar com o Homem-Aranha, que esse é o caso aqui. O Homem-Aranha tem as teias como poder para fazer tudo isso aqui. Então, use a narrativa, tá? Use o poder da forma que faz sentido, pela manifestação que o poder tem. Tá escrito na regra? Não, mas gente, se a gente for escrever tudo esse por tintim na regra e ficar, né, realmente jogando esses super-heróis baseado no que tá escrito na regra, vai ficar um jogo muito chato, na minha opinião, gente, né? Vai ter algumas restrições que você não ganhou ponto pelaquela restrição, não faz menor diferença, né? Ela só vai adicionar pro seu personagem se você, quando for jogar com o personagem, tomar conta você mesmo, jogador, dessas limitações, né? Nem precisa ficar esperando o mestre dizer para você que, né, meio chato se o Homem-Aranha for jogar uma teia numa bala, rodar na cabeça dele e jogar de volta, né? Faz isso com uma cadeira, faz isso com uma pedra, faz isso com um ataque de um projétil maior, alguma coisa, ataque de um projétil mais devagar, alguma coisa assim, né? Mas aí fica a dica para você, né? Deixar seu jogo mais divertido, deixar seu jogo aí mais interessante, né? Qual que é o próximo poder aqui? É o reflexos aprimorados, né? Também associado ao sentido do aranha. Esse aqui é um pouquinho mais específico. Ele custa somente 3 pontos de poder. E o que ele vai fazer é que ele vai facilitar a evasão do seu personagem quando tiver ataques de área, né? A evasão é aquele teste que você faz para saber se você não toma dano quando tiver um ataque de área. O que ele vai fazer aqui, ele vai ignorar a penalidade de -2, tá? Então você vai fazer um teste com mais facilidade quando você tentar se evadir. E faz sentido, novamente, tem a ver com o sentido do aranha, de saber que tem um negócio gigantesco voando na cabeça dele ali, né? E ele precisa evadir antes de ser atingido. O próximo poder que eu escolhi é o salto, né? Por quê? Porque na minha percepção, o Homem-Aranha salta mais alto do que vários outros personagens, né? É isso que eu entendo, né? E eu tô pensando aqui de quando eu joguei o jogo do Spider-Man aí pro PlayStation, eu acho que o Spider-Man ele pula bem alto, né? Então eu comprei aqui salto com 4 pontos de poder, tá? Então o que que isso faz? Eu achei o poder de salto super poderoso, na verdade, viu? Ele aumenta bastante a distância de salto, especialmente a distância de salto vertical, que não é muito alta no livro básico de Savage Worlds. Aumenta para 32 metros vertical. Isso é bastante alto, gente. Bastante alto. E 64 metros para um salto horizontal. Também um salto super longo, né? Então, o poder salto aqui também tá no desconto, gente. Tá no Black Friday. A gente não precisa gastar muitos pontos aqui para ter um salto super gigantesco. Muito interessante aqui, tá? Faz muito sentido pro Homem-Aranha, na minha opinião. Bom, na minha primeira passagem aí pelos poderes e comprando os poderes, né? Eu terminei com isso. Cheguei, comprei o salto e terminei com isso. Só que eu fiz aqui minha conta, né? E faltaram 6 pontos de poderes que eu não utilizei. Ficou sobrando poderes, gente. Eu vou ser sincero para vocês que fiquei surpreso com esse resultado desse exercício aqui, né?
Na minha mente, eu iria colocar essa imagem do Homem-Aranha aqui, que é um personagem que tem bastante, né? Bastante icônico aí nas histórias da Marvel. Eu ia passar pelos poderes, eu ia começar a pegar esses poderes, ia chegar em algum momento que eu ia gastar bem mais de 45 pontos, né? E não é verdade. Não é verdade. Eu cheguei no salto aqui e não coloquei o máximo de todos os poderes, porque eu acho que não faz sentido, na minha opinião, colocar o máximo de todos os poderes aqui. Mas sobraram 6 pontos de poder. Eu acho que é legal falar isso para vocês, porque dá um pouco também aí do que esperar, né? De fazer um herói com esse compêndio. Eu acho que você pode esperar que no nível 3 de poder e mais, você vai se surpreender com o tanto de superpoderes que você vai conseguir colocar no seu personagem. Porque eu me surpreendi aqui nas minhas contas também. Aí com esses que sobraram, eu decidi comprar o ataque de longa distância, né? Por quê? Porque eu achei que, aquela hora que o Homem-Aranha ele vai usar a teia para usar um projétil assim, né? Pegar, jogar a teia num projétil, rodar assim, jogar com força no inimigo, eu iria usar com proeza de poder, né? Gastar um Bene e fazer um proeza de poder. Mas como tá sobrando ponto, então eu decidi incluir aqui também um ataque de longa distância, né? Esse ataque de longa distância também tem um dispositivo, né? Porque depende da teia do aranha. E eu coloquei o mais basiquinho aqui, né? Custando 3 de poderes na base, menos 1, total de 2 de poder de custo. E com um dano básico de 2d6, que fica igual aí uma pistola ou um dano de raio aí do antecedente arcano, que eu acho que tá bom, né? Para esses momentos aí que o Homem-Aranha vai estar jogando umas coisas aleatórias no inimigo. E os últimos 4 pontinhos aqui eu estou dedicando a um poder que se chama bônus de perícia, tá? Que é um poder bastante eclético aqui. O que ele faz é adicionar mais 1 ou mais 2 nas rolagens de uma certa perícia, e eu escolhi aqui atletismo. Para um bônus de mais 1, é um custo de 2 pontos de poder. Para um bônus de mais 2, é um custo de 4 pontos de poder. E aí temos nossa versão aí, Savage Worlds, feita pelo musgo do Homem-Aranha, né? Bom ou ruim eu não sei, mas tá completa, gente. Gastei 45 pontos de poder e estamos todos aí não chegando no limite de 15 pontos em um único poder. Para a sua curiosidade aqui, o poder que gastamos mais pontos foi com Heredar, tá? Porque é o que tem mais modificadores, né? De forte, aumento de área e seletivo. Então é isso aí. Para fechar aqui, eu gostaria de dizer o que eu achei dessa criação de personagem, né? A primeira coisa é que é um pouco trabalhosa, né? Porque tem bastante opções, né? E eu acho que vai ter duas pressões nos seus jogadores, aí falando com os mestres agora, vai ter duas pressões nos seus jogadores que eu acho que é importante prestar atenção. A primeira é que na maioria dos jogos de super-heróis, esse pacote de poder que os jogadores vão escolher não vai mudar. Então vai ter sim uma pressão muito grande pro jogador aí pensar naquele qual vai ser o pacote melhor de poderes para aquele super-herói. E talvez crie aí uma paralisia na criação de personagem, né? O jogador ele vai querer fazer aquele pacotinho de poderes que é o melhor para aquele super-herói e sabendo que não vai poder mudar, né? E eu imagino que isso vai causar uma certa paralisia. Uma outra coisa que pode deixar esse processo bastante devagar também é se o jogador não tiver uma noção do personagem que ele quer fazer, né? Especialmente do super-herói. Já muitas vezes eu já me deparei com o caso que o jogador quer ver quais são as opções antes de
pensar qual vai ser o arquétipo do personagem e tal. Mas, gente, tem muita opção, tem muito modificador, tem infinitas manifestações. Então, como é que vai ser essa criação de personagem pela primeira vez? A gente vai ficar aí, se vamos criar o personagem todos juntos, a gente vai ficar aí 4 horas lendo todos os poderes e tendo ideias e discutindo as regras antes de escolher algum deles? É isso que vai ser? Né? Eu tenho um certo receio que pode ser isso que aconteça aí na sua sessão 0, se você vai querer fazer seus super-heróis todos juntos, né? Eu acho que um jogo de super-heróis está sendo assim muito importante deixar claro para os seus jogadores fazer um arquétipo de qual super-herói que ele quer jogar ali, colocar pelo menos quais são os poderes mais importantes do seu personagem. Vamos fazer assim, vai, vamos criar aqui uma ideia de como a gente vai fazer uma sessão 0 usando o roupeiro de superpoderes. Peça para o seu jogador listar 3 dos poderes mais importantes para o super-herói que ele está criando, né? Exemplo aqui, Homem-Aranha, 3 maiores superpoderes. A teia do aranha, que ele usa para balançar e atacar os inimigos. Ele é super forte, porque ele ataca nos punhos ali. E ele tem o sentido aranha, né, que deixa ele perceber as coisas antes que acontece com ele. Pronto, escrevi quais são os 3 maiores poderes. E eu vou usar, e eu usei, aliás, essa ideia aí, né, embora eu não tenha feito a lista, para procurar meus poderes, né? O que isso facilitou? E facilitou muito. Eu pulei vários poderes sem nem ler, porque pelo título do poder não tem a ver com o personagem que eu estou fazendo. Controle mental, controle de energia, forma alternativa, crescimento, encolher, todas essas coisas e mais ainda, eu deixei para lá, não li. Eu fui e li as partes que estavam associadas com o meu arquétipo que eu pensei antes. Gente, eu acho aqui, né, com esse pequeno exercício que eu fiz, que isso vai ser uma coisa super importante para você falar para os seus jogadores. Vamos todos definir aí o arquétipo do super-herói antes de ler quais são os poderes, senão vai paralisar tudo que você está fazendo. Com certeza, com certeza. A outra coisa que eu percebi aqui, me colocando no ponto de vista do jogador que vai fazer esse personagem para uma campanha, eu fico um pouco preocupado que eu poderia estar escolhendo poderes que não são importantes para a campanha que a gente vai jogar, né? Vamos dizer aqui, eu estou fazendo o meu Homem-Aranha e eu coloquei vários pontos em balançar. Pô, balançar é um poder que ele depende das características do ambiente que a gente está jogando. Se não tiver pedra, se não tiver prédio, se não tiver pedra, se não tiver, sei lá, árvores muito grandes, se não tiver nada desse tipo para o Homem-Aranha usar para se balançar, esses 3 pontos aqui é jogado fora. E é por isso que o jogador, né, desculpa, sempre confundo aí jogador e personagem. É por isso que o jogador, ele vai ter uma dificuldade de escolher quais são esses poderes. Porque os poderes, o conjunto de poder acaba sendo fixo, não vai ser mudado por avanços, né? A não ser que você use uma regra de ambientação para isso. E aí? E se a campanha que a gente usar não tiver esse tipo de abordagem? É uma coisa que você pode perguntar pro narrador antes? Mas gente, quem já mestrou pelo menos uma vez sabe que a campanha é uma coisa que evolui com o tempo e evolui de uma forma compartilhada, com o tipo de aventuras que não só o mestre está pensando, mas os jogadores estão colaborando. Não é uma coisa que a gente faz assim, que a gente sabe o que vai acontecer antes, né, de começar o jogo, né? A não ser que você esteja jogando uma campanha que esteja escrita já, mas mesmo assim, ninguém narra uma campanha exatamente do jeito que está escrito no livro. Não tem condição, né? Porque senão não é uma história compartilhada. E o RPG é uma história compartilhada. Aí o que a gente pode fazer? Olha, eu acho que esse cenário aqui, ele valeria a pena bastante entre arcos de aventura, né?
ou depois de cenas importantes, mudanças no ponto de vista do personagem, né? Da relação do personagem com os outros personagens, os inimigos e os aliados, eu acho que vale bastante a pena deixar o jogador redistribuir alguns desses pontos de poder. Gente, resolve essa ânsia aí em ter esses poderes todos fixos depois da criação do personagem. Pode ser que eu tenha passado batido, não tenha lido essa parte no compêndio de superpoderes, mas eu acho que seria algo muito bacana de se inserir em um quadrinho aí de, de explicações aí, ou de opções para o mestre falar assim: olha, deixe os seus jogadores redistribuir os pontos de poder conforme os personagens vão mudando, tanto na experiência dos personagens dentro da narrativa do jogo, quanto a interação entre o jogador, o mestre e os outros jogadores, né? É conforme a gente vai jogando e essa utilização desses poderes vai ficando cada vez mais orgânica, né? Pode ser que o jogador aí, não o personagem, o jogador tenha uma ideia melhor de uso dos seus poderes, né? Ou queira mostrar como o seu super-herói mudou, né? E para isso a gente pode manter aí o nível de poder igual e mudar pontos de poder daqui para lá, né? É associado, na minha opinião, com um evento dramático aí, ou com uma pausa entre arcos de aventura. Bom, o que eu tenho é isso aí, gente, para hoje. Foi uma experiência muito legal. Eu espero que tenha sido informativo, interessante aí, especialmente se você ainda não teve tempo de ler o compêndio de superpoderes e não teve tempo de jogar aí, ou oportunidade de jogar. Eu espero que isso tenha te dado uma ideia de como são os personagens criados, baseados nesse compêndio, né? Muito obrigado novamente pela sua atenção aí e até a próxima.